Tedi, eu só quero fazer um registro para validar um pouco, do ponto de vista, com um exemplo, o que o Guilherme falou, de que o sindicato extrapola as lutas imediatas, necessárias, né, dos servidores. Aqui no Rio Grande do Sul, assim como imagino que São Paulo, está em discussão se o Estado vai aderir ou não ao regime de recuperação fiscal, tá? Que é uma violência contra... O regime de recuperação fiscal tem 22 condicionantes, 20 são contra os servidores, né? Incluindo não ter possibilidade de fazer um novo plano de carreira por 9 anos, certo? Não ter reajuste acima da inflação por 9 anos. Olha o nível de pressão que nós vamos sobreviver para frente. Então, vamos poder aumentar quadros, né? Nós precisamos aumentar quadros de auditores, de servidores, né? Bom, aí se formaram aqui 2 comissões na Assembleia Legislativa. Uma comissão bem oficial, assim, só faltava ter o carimbão do governador, que é a Comissão de Acompanhamento do Regime de Recuperação Fiscal. Quem presidiu ela? Só sobrou o líder do governo para presidir, para teres ideia. Certo? E aí os setores de oposição criaram uma segunda comissão, que foi a Comissão de Economia, Tributação e Finanças. E aí para discutir também o regime de recuperação fiscal, mas com uma outra dimensão mais ampla e tal. Resultado, nós aqui, tanto o presidente aqui do CEAP Sindicato, quanto eu da FENASTC, fomos convocados a depor nas 2 comissões. Por quê? Porque nós temos um volume de informação, a gente escreve artigos em jornais, nós damos entrevistas em rádios populares, nós conversamos com jornalistas, nós conversamos com os deputados, então eles passam a ver a gente como referência. Então, quando chega na hora de discutir essas questões, e tem uma coisa que às vezes nós não nos damos conta, os tribunais de contas são o maior depositário de informações sobre o serviço público, a mais atualizada. Nós não vamos lá todos os anos fazer uma auditoria, o governador não tem que mandar a prestação de contas anualmente para que a gente faça uma análise e aí produza um voto. Portanto, nós conhecemos tudo isso com profundidade e as pessoas nos respeitam por isso. Então, fomos depor nas 2 comissões, certo? Uma, a do governo, defendeu que tinha que aderir ao regime de recuperação fiscal e a oposição disse que nós tínhamos que fazer uma auditoria da dívida, porque, entre outras coisas, nós fomos lá defender isso. Quer dizer, a dívida pública é um escândalo, né? É um escândalo, né? E ela cresce por conta própria contra a vontade das pessoas dos estados e dos municípios. Estou falando dos municípios, porque São Paulo também tem dívida pública. Uhum. Então, mas nós não dissemos só isso lá na comissão. O que eu fui falar lá? Do trabalho que os colegas escreveram aqui, entendeu? Eu fui com os relatórios de auditoria, que os relatórios de auditoria dizendo o seguinte: olha, isso aqui tem que ser investigado com maior profundidade, porque é uma injustiça que está sendo praticada. A dívida está crescendo por mecanismos próprios, com graves danos à economia do Rio Grande do Sul. É isso que a gente foi levar lá. E isso nos coloca num nível de relacionamento muito superior. Claro, no dia seguinte tinha jornalista ligando, tinha querendo fazer entrevista, tinha rádios do interior do estado assim: como é que o senhor vai lá e diz que a dívida está paga, doutora Mauri? Não, mas ela está paga. A partir de quê? A partir de um relatório que o Tribunal de Contas fez, que mostra que se nós tirarmos os juros e se nós botarmos o IPCA, está paga. Assim, como assim vocês ousam fazer isso? Mas isso é trabalho técnico, isso é o nosso trabalho, né? Então tem um espaço estou trazendo isso como exemplo para validar um pouco do que o Guilherme disse, porque a gente faz o papel da reivindicação das condições de trabalho, né? Do respeito aos colegas e às colegas, né? Do combate ao racismo, à homofobia, né? A um conjunto de questões que estão na ordem do dia no Brasil e garantir boas condições de trabalho, boa remuneração, né? Tudo isso faz parte do movimento sindical, mas o movimento sindical é maior que isso. Ele se expande, ele vai para o espaço público, né? E aí a gente passa a cumprir um papel mais relevante, que é o papel de cidadania, mas é a cidadania portadora
da voz dos trabalhadores organizados nos sindicatos, federações, confederações e na central sindical.